quais são os problemas que você percebe hoje existentes em Israel? E eu já vou com aquela pergunta crucial na veia, que qual é o problema com os palestinos? Você pode falar sobre esse assunto? Sim, a gente pode falar, na realidade, de dois tipos de problemas em Israel: os problemas internos e os problemas Então externos. A vamos gente tem começar toda a questão. vamos começar pelos internos. Então, os problemas internos, a gente tem uma sociedade nesse momento que está bem dividida. Não sei se vocês estão acompanhando, não sei quanto aparece isso nas notícias do Brasil, mas a gente está tendo nos últimos meses protestos gigantescos em Israel. Então, não é uma coisa que. Primeiro, Israel sim é um país muito ativo politicamente. Sempre Então, os foi, israelenses. historicamente foi. Exatamente. Os israelenses sempre gostaram de participar da política. As eleições aqui não são obrigatórias, nunca foram, mas ainda assim a participação nas eleições é muito grande. Realmente o povo gosta de participar de política, mas a gente está num cenário nos últimos anos, na realidade, com uma divisão muito grande dentro da sociedade israelense. A gente teve como, eu acho que 4, 5 eleições no período tipo de 3 anos, uma coisa que virou meio que piada dentro do país, porque a gente não consegue formar governo, e quando finalmente o governo se formou, o governo decidiu fazer algumas reformas no judiciário do país. Eu não acho que é a minha posição, nem eu acho que é essa plataforma para discutir se a reforma tem que acontecer ou não, mas que o governo atual está tentando agora passar reformas no judiciário, e tem boa parte da população de Israel que é contra, tem uma parte também que é a favor, e a gente está tendo grandes protestos, como não se vê, eu acho que há 20, 30 anos em Israel não haviam protestos tão grandes. E por enquanto está tudo pacífico, graças a Deus, mas tu sente um pouco a tensão política em Israel. Muita gente decepcionada que, apesar de o povo estar protestando, o governo simplesmente está ignorando boa parte do povo. Então a gente está tendo essa questão política interna que é desagradável, mas que reflete uma realidade que o país realmente está dividido. Não, é impressionante. Eu, quando estive ali, e todos os anos me sinto muito bem na Terra Santa, tanto que já fui 11 vezes, e eu vou sempre para o Pentecostes nosso. Pentecostes, que às vezes coincide, às vezes não, depende. Mas eu vejo que o povo é muito presente. Eu sempre pego o dia, a festa da bandeira, etc. É feriado disso, é feriado daquilo, e a gente percebe que o povo vai para as ruas mesmo. Mas agora o outro aspecto, que é algo também este que você disse, chega para nós nas notícias, mas e essa relação externa que aparece mais com a questão da Palestina? Então, na realidade, infelizmente, a mídia fala muito da questão israelense e palestina, mas quando eles falam muitas coisas pela metade. Então, o conflito é um conflito extremamente complexo. Verdade. Nenhum dos dois lados está certo, nenhum dos dois lados está completamente errado. Muitas vezes as pessoas tentam simplificar e dizer, ok, tem Davi e tem Golias na história, e tentam Sim. dizer, ok, quem é Davi e quem é Golias, mas na realidade não é tão simples assim. O principal erro, na realidade, que eu acho que as pessoas cometem, a mídia, na realidade, comete muitas vezes, é falar do conflito Israel-Palestina. Não existe. Ok, existe um Israel, mas existem, na realidade, na prática, hoje, duas Palestinas. Então, a pergunta é um conflito de 3 lados, não de 2. Então, a gente tem hoje em dia a Autoridade Palestina, que é um governo eleito pelo povo palestino. A última eleição foi em 2007, mas aí já é outro problema. É um governo que foi eleito em 2007 pela maioria do povo palestino. Eles aceitam a existência do Estado de Israel, e quando se fala das negociações de paz entre Israel e Palestina, normalmente se fala da Autoridade Palestina, que controla parte da Cisjordânia. O problema é que tem outro jogador na história, que é a faixa de Gaza, na realidade. Para Exato. quem não sabe, pessoal, se vocês pegarem. Exatamente, tu já esteve aqui, tu conhece com Sim, mas certeza pode essa explicar, pode questão. explicar. Então, para quem pegar o mapa, na realidade existe Israel, existe a Cisjordânia de um lado, que é parte do território da Autoridade Palestina, e existe a faixa de Gaza do outro lado, na fronteira com o Egito. É um território que também vivem palestinos, a gente está falando por volta de 2 milhões de palestinos,
2 milhões mais ou menos na faixa de Gaza, 2 milhões mais ou menos na Cisjordânia, e na faixa de Gaza houve um golpe militar, se pode dizer, em 2006, que quem assumiu foi um grupo terrorista chamado Hamas. E o Hamas, o objetivo deles não é a criação de um Estado palestino, o objetivo do Hamas é a destruição do Estado de Israel, e que toda essa região se transforme num grande Estado Islâmico, parecido com a teoria que o ISIS, que o Estado Islâmico tem. Então, na realidade, quando se fala, por exemplo, de foguetes, há uns meses atrás, foguetes foram lançados, os palestinos lançaram foguetes, não é a autoridade palestina que lança, é a faixa de Gaza. Ou melhor dizendo, nem a faixa de Gaza, é a minoria dentro da faixa de Gaza, que é o grupo terrorista Hamas. Então, na realidade, a gente tem um problema, porque tem parte da liderança palestina disposta a negociar com Israel, parte da liderança querendo destruir Israel, e é um pouco difícil ter negociações de paz, porque não existe um governo unificado palestino, e realmente é muito triste ver, porque quem acaba sofrendo com tudo isso é a população palestina, principalmente a população de Gaza, que vive sobre um governo terrorista. Então, infelizmente, boa parte da população de Gaza passa dificuldades, também a vida na Cisjordânia não é uma vida fácil como deveria ser, e a gente ora que como a própria Bíblia diz, Shalom, Shalom Yerushalayim, oremos pela paz de Jerusalém, não só de Jerusalém, de toda a Terra Santa. A gente ora que um dia esse conflito chegue a um final, mas infelizmente, como pelo menos eu vejo no futuro próximo, eu já tive mais esperanças no passado, mas no momento eu realmente tenho um pouco de dificuldade de ver o final desse conflito a curto prazo.